eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. O tempo passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua caridade não está naquilo que você possui ou quem sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais um Sábado, o seu talk show de Ibitinga e de toda a região, sempre recebendo um convidado diferente. Desta vez o programa vai ser sensacional, mais um programa sensacional, hoje com histórias maravilhosas, histórias de fé, histórias de vida. Estou recebendo aqui um casal simplesmente sensacional. Ronaldo Camargo, mais uma vez, juntos, obrigado. Obrigado você, obrigado o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Um prazer imenso estar em mais um programa. Você disse a história dos programas. Cada um tem uma história. Exatamente, e eu tenho Ronaldo. certeza que essa vai ser emocionante e muito bacana. Também quero agradecer mais uma vez o meu amigo Edson Maia. Sempre um prazer. Que música maravilhosa, Ed. Raridade essa, é Raridade. fantástica. Você já viu Linda, o programa hoje linda, vai linda. ser nesse clima, né, Robson? Exatamente. William Marcos. Oi, Robson, bom dia. Tudo bem, William? Tudo jóia. Como é que tá? E o que você preparou para os nossos convidados? Foi um pedido deles, William? Então, eu fiquei sabendo que o nosso convidado de hoje, né, os nossos convidados gostam muito de peixe. Que peixe é esse, William? Então, esse aqui é um peixe, é um pintado na esse brasa. aqui era um pacu. Não, esse é pintado. É um pintado esse. Esse aqui você Tô encontra vendo no pelo tilápia rabo ali, 10 agora também, sim, viu? pintado. Pintado, aquele arroz com urucum, um patê, um molho tártaro, um molho de maracujá, tem um purezinho de batata, um vinagrete, uma salada de tá palmito que acompanha qualquer Tá coisa. delicioso isso, William. Maravilha. Parabéns aí, tá bom? Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu e o Léo Porpeta Sioff. Exatamente, o Léo Porpeta Senhor aqui presente com a gente, agradecer também. O Léo é uma pessoa super empenhada, ele está correndo atrás disso, até para agradar o nosso convidado, faz uma semana. Faz uma semana que ele está correndo atrás disso, viu? As orações vão ser redobradas, você pode ter certeza disso. Exatamente. Quero agradecer o Edgar, quero agradecer também a Elisa. Tô certo com o nome, né? É. Elisa, né? Tanta gente aqui. Você só não pode ir mais lá entrevistá-la. Porque ela... Diego Mádaro, enfim, todo mundo aí. O meu filho Leonardo também, e todos aqueles presentes. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele trouxe a sua esposa. Eu já o conheço há muitos e muitos anos. Conversamos demais já sobre o que é a vida, o que é a fé, o que é Deus, como ele foi para esse lado. Enfim, estou falando aqui de uma pessoa muito querida em Ibitinga, do pastor Mauro
Vidal, lá da Igreja Sara Nossa Terra, e também na companhia de sua esposa, a Luciane. Pastor Mauro, que prazer recebê-lo aqui. Eu sou fã das suas orações. Amém, Robson. Primeiramente, quero parabenizar você, né, por esse programa, todos aqui, participantes, todos os ouvintes, todos aqueles que acompanham esse programa. Dizer que é um prazer imenso estar aqui com você. Tá? E as suas orações encantam as manhãs da Ternura FM, enfim, revigoram aquele que amanhece de uma forma mais triste, mais decepcionada com a vida, com todos os problemas que nós temos no dia a dia. Quando a gente escuta o pastor Mauro Vidal falando, levanta aquela oração, levanta o nosso astral e a gente vê que nesse mundo nada está perdido, tudo tem uma nova chance, um novo dia, um novo recomeço, pastor. É verdade, Robson. A gente procura sempre, né, fazer uma oração que atenda à necessidade de cada pessoa, né? Independente da sua religião, da sua fé, porque cada um tem a sua opção, né, de fé, cada um tem a sua religião. E apesar de nós termos o nosso conceito, termos a nossa fé, nós respeitamos a cada um e a gente tenta, de alguma maneira, alcançar todos os corações que realmente estão corações feridos, machucados e que precisam, muitas vezes, de uma palavra só. Eu tenho vários testemunhos, que se tiver oportunidade eu posso até citar alguns aqui, lógico, já dessas orações. Aliás, o Deus é o mesmo, né, pastor? Com certeza. Há um só Deus, né? Exatamente. Deus criador de todas as coisas. Luciane, prazer em tê-la com a gente. Não sabia que é pastora também, né? Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar aqui e o prazer é nosso. Estamos Beleza, aqui. Ronaldo Camargo, com você. Pastor, eu observo, né, a gente tem se cruzado nos corredores da emissora e eu observo que o senhor tem o dom da palavra. E eu admiro a pessoa que tem o dom da palavra. O senhor sempre foi orador, sempre gostou de se expressar. Como que o senhor entende, chega até o senhor, ao coração, o dom da palavra? Olha, Ronaldo, né? Ronaldo. Na realidade, é algo que surgiu na minha vida assim. Eu creio que a gente já nasce, já tem esse dom. Tudo tem um porquê, né, pastor? Eu creio que Deus dá esse dom para a gente. Mas até os meus 26 anos, assim, eu cresci num ambiente, né, bem complicado, difícil. Depois, no passar do programa que a gente pode estar falando, testemunhando algumas coisas. Mas eu me converti em 1991. Fez 31 anos agora. Comecei a ir para a igreja evangélica, aceitei a Cristo, comecei a frequentar a igreja. E aí, frequentando pequenos grupos, células, automaticamente você vai tendo a oportunidade de falar, de comentar, e automaticamente alguém que está próximo vai percebendo, fala, você tem facilidade, dirige esse grupo, dá uma palavra aqui, dá uma palavra, e aí automaticamente as coisas foram fluindo, né? Mas eu creio que Deus já nos deu esse dom. Tem uma palavra na Bíblia, uma parábola, né, dos talentos, que Jesus disse que foi dado 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. O que tinha 5 multiplicou, fez 10, o que tinha 2 multiplicou, fez 4, e o que tinha 1 enterrou. Porque ele disse, olha, eu fiquei com medo, né? Porque o senhor, né, o fazendeiro lá que tinha dado os talentos, era uma pessoa rigorosa. Ele falou, fiquei com medo, porque o senhor é uma pessoa rigorosa e tal. Então eu peguei, escondi o seu talento. Está aqui o seu talento de volta. Pastor, nesse assunto mesmo, antes de falar um pouquinho da vida do senhor, pouquinho não, quase tudo da vida do senhor, que é um exemplo de vida para qualquer um, o medo é o mal da humanidade. As pessoas têm medo. Outro dia eu, no cafezinho amargo, coloquei um assunto polêmico e mandei a população comentar sobre corrupção, por exemplo, e a gente percebe que a população se distancia. Se distancia ou não? Ela fica atenta, mas tem medo de opinar. É isso, Ronaldo? De se expressar, né? É isso? É verdade. Eu não sei se também na religião, né? Porque a religião, a gente sabe que Jesus, pelo menos eu entendo, ele foi perseguido, né? A gente pensa que é só agora, nessa história, que a gente tem esse momento. A inveja, o maltrato para as pessoas. Jesus foi perseguido a vida inteira, né? E não é diferente as igrejas, né? O senhor também pensa nessa situação? Com certeza, Ronaldo. A perseguição, na realidade, ela já existe antes de Jesus até, né? Porque a história ela está dividida ao meio, né? Antes de Jesus, depois de Jesus, né? Antes de Cristo. Então, antes de Cristo vir, já existia perseguições com o povo que servia a Deus, o povo de Deus, a nação judaica, né? A nação de Israel. E quando Jesus veio, nasceu, viveu nessa terra, não foi diferente. Ele foi perseguido, tão perseguido que foi até a morte, até a cruz. E Jesus, então, ele morre, ele é
crucificado, ele é sepultado, ele ressuscita, os discípulos continuam e a perseguição continua. Mas existe, o Robson perguntou um negócio a respeito do medo. É sobre isso. E o medo, realmente, ele é um mal, realmente. É interessante, né? Que o medo ele pode te proteger. Sim. Né? Eu falo que o medo, até uma certa medida, ele é bom. Porque imagina uma criança que não tem medo. Exatamente. Exato. Aliás, é meio comum, né? A criança ela não tem nenhum medo. Ela vai aqui, tem um buraco, eu estou com uma netinha lá, 9 meses, e se deixar, ela vai gatinhando, ela cai lá na escada, ela não tem nenhuma noção Aí pega do medo. o medo, né, pastor? Exatamente. Então, um certo medo é bom para nos proteger. O medo de entrar em algumas coisas, o medo de fazer alguns negócios, o medo... Mas o medo, ele começa... O medo da morte, né? Que muita gente tem. Exatamente. Então, não vai entrar em qualquer lugar. Mas existe um medo que atormenta, que machuca, que leva a depressão, que leva a angústia, que leva a tristeza e que leva à morte, muitas vezes. Então, esse medo é um medo que tem, por exemplo, a Covid, né? Esse vírus que nós estamos vivendo. Muitas pessoas morreram mais pelo medo do que propriamente pelo vírus. Sim. Porque quando eu soube de casos que a pessoa, quando fez o teste, acho que nós tivemos casos aqui na entrei em cidade. pânico. Eu entrei em pânico. Não, e acho que nós tivemos casos aqui na cidade de pessoa que, quando soube que estava com o vírus, deu um infarto e morreu. Ô, pastor, ou seja, o medo é tão grande que mata. Jesus teve medo também. Chegou um momento que ele pediu para tirar o cálice de sangue da sua frente, né? A Bíblia diz que ele se angustiou tanto que chegou a suar sangue, né, Robson? Exatamente. Ou seja, um momento de muita angústia, né? O medo faz parte da natureza humana. Parte da natureza Porém, humana. quando a pessoa se omite muito devido ao medo, acaba aí dando liberdade para as outras opções que não são boas na vida. Quando você tem medo de falar, quando você tem medo de se representar, quando você tem medo de fazer alguma coisa, começa a surgir corrupção daqueles que não têm medo de roubar. Exatamente. Enfim, como é que funciona isso? Então, essa questão do medo, né, Robson? Eu acho que, por exemplo, você nos convidou para vir aqui. A pastora está com medo, pastor? Você pode ter certeza que, mas Mauro, eu vou lá com você, mas né, preciso ir com você. E você pode ter certeza que eu também vou ter uma insegurança, né? Existem duas coisas semelhantes, insegurança e medo. Sim. Que trabalham mais ou menos juntas, né? Então todo mundo tem uma certa insegurança e um pouco de medo. Se eu prego na igreja, prego há vários anos na igreja, em outros lugares, mas dependendo do lugar que eu for dar uma palavra, você pode ter certeza que antes ali você vai ficar um pouco, meu Deus, será que vai sair? Será que... Por quê? Tímido, Isso né, é normal do ser humano. E o dia que o ser humano perder isso, aí fica complicado, porque aí subiu a soberba, o orgulho, ele acha que é o bom, que sabe. Não é. Sempre nós temos que ter um certo insegurança de saber, não sou eu quem faz. Aí é a hora que você vai falar com Deus, Deus me ajuda, me capacita, me dê graça. Isso é muito bom, o ser humano ter isso aqui. Agora, quando começa a vir um medo que você já não consegue mais sair de casa, eu não vou mais fazer isso. Não, não vou, nem me chama, eu não vou, porque isso aí já começa a ser ruim e começa a atrapalhar a vida da pessoa. Por quê? Porque ela começa a perder algumas oportunidades. De repente, ela não consegue nem fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Exatamente. Porque acontece aquele medo muito isso, né? grande, ela tem a aptidão, ela sabe o que o emprego... Que ela é uma pessoa apta àquele emprego, mas chega na hora, ela treme e tal, e acaba não sendo selecionada por conta disso. Exatamente. Tem até só uma ilustração, que tinha uma sala onde tinha uma entrevista... não era uma entrevista, mas era uma pessoa estava dando uma palestra e fazendo perguntas. E ele fez uma pergunta. Um cara muito importante. Ele fez uma pergunta e a pessoa que estava ali, uma das pessoas que estava ali, ela sabia a resposta, mas ela ficou assim, mas será que é? Será que não é? A hora que ela foi falar, outra pessoa falou, é isso aqui. Aí a pessoa falou, parabéns, eu estava precisando de uma pessoa, de contratar uma pessoa, e eu queria a pessoa que me desse essa resposta, você está contratado. E a pessoa do outro lado sabia e não falou, por causa do medo. Ela teve medo de errar. Então, um grande problema que nós temos, às vezes, é medo de errar. E tem coisas que você não tem que ter o medo de errar. Você tem que, às vezes, pegar e fazer. Eu sempre falo, tem um ex-jogador de futebol, acho que vocês conhecem, chamado Dadá Maravilha, o apelido dele era Dadá Maravilha. Nossa. E ele dizia assim, que não existe gol feio. Histórias lindas. O feio é não fazer gol. Exatamente, por aí. Então eu falo que o feio não é fazer errado, o feio é não fazer. Era conhecido como beija-flor também, né, Ronaldo? Exato. Parava no ar. Ele parava no ar. Exatamente. Então eu falo, não existe o fazer errado. Às vezes na igreja a pessoa fala, pastor, eu fiz lá, não sei se ficou bom, se ficou legal, eu dei a palavra lá, não sei se foi a melhor. Fala, querido, não importa se foi a melhor, portanto que você fez, você tentou. Mas não deixou o medo te paralisar. Pastor, eu tenho sempre curiosidades, né? E também
É claro que nos programas eu não vou me omitir, eu posso perder um amigo, mas não vou deixar de perguntar. Da onde surgiu a Sara Nossa Terra? Por que Sara Nossa Terra? Tem um porquê, da onde veio, como começou, qual é a primeira igreja Sara Nossa Terra? Eu tenho curiosidade por conviver, até para colocar, por conviver com pessoas que eram da Sara Nossa Terra de Ribeirão Preto e que eram, inclusive, ex-patrão. Né? Trabalhei com eles. E eles sempre falavam, mas nunca disseram, veio da onde? Da onde surgiu Sara Nossa Terra? Sua pergunta é muito importante, viu, Ronaldo? E olha, estou me lembrando de algo aqui. Você sabe quem me fez a primeira vez essa pergunta em Ibitinga? Nem imagino. Seu Roque de Rosa. Meu pai Roque de Rosa. E na sequência eu quero que você responda uma outra pergunta para mim. Nós estávamos um dia, encontramos por acaso, nos corredores do Fórum de Ibitinga. Eu estava lá de testemunha e o senhor estava lá atrás de uma certidão para poder renovar o ministério junto ao seu pastoril na igreja. O senhor lembra disso, pastor? Faz muitos e muitos anos já. Vagamente, Robson, vagamente. E lá o senhor me disse que o senhor começou na igreja católica, não se encontrou lá tal, e foi para Sara Nossa Terra. Não me esqueci disso até hoje. Isso. Né? Chegou até a ser coroinha de igreja, se não me engano. Isso, exatamente. Olha aí, isso faz muitos anos já. Eu tenho uma memória fantástica, viu, ô pastor? Enfim, conta. Então, do rock, logo que eu vim para Ibitinga, eu não sei que evento que nós fomos fazer aqui, e eu vim dar uma entrevista acho que foi uma Arena Tropical, né? De manhã, no programa. Luciano, você pode falar à vontade, viu? Pode pôr o microfone. No programa de manhã, e aí o seu Robson fez essa pergunta: por que Sara? Seu Roque. O Roque de Rosa. Eu também faço essa confusão. O seu Roque de Rosa. Por que Sara? E foi uma grande oportunidade, como você está fazendo agora. Sara Nossa Terra, na realidade, o fundador da Sara é o Bispo Robson Rodovalho. Bispo Robson e Bispo Lúcia. Bispo Robson, inclusive, foi deputado federal por 4 anos, né, em Brasília. Depois ele não quis mais se envolver com isso. E eles começou, na realidade, num ministério chamado Mocidade, né, para Cristo, lá nos anos 70. Né, com a igreja presbiteriana, ele começou a trabalhar com jovens, mas aí ele sentiu que ele tinha um chamado, né, para abrir um ministério e tal, e eles começaram um trabalho em Goiânia, onde começou a Comunidade Evangélica de Goiânia, que foi muito conhecida. Tivemos lá no Ministério da Comunidade Evangélica de Goiânia o Ministério Koinonia de Louvor, um dos ministérios mais conhecidos no Brasil. Como que é o nome, pastor? Ministério Koinonia de Louvor. Lá com o pessoal da Comunidade Evangélica de Goiânia. Lá em Goiânia. Lá tinha o Kleber Lucas, a Alda Célia, Ludmila, que morreu agora há pouco tempo, fez parte desse ministério. Tinham várias pessoas. Depois cada um seguiu suas carreiras. Mas o Ministério Koinonia, na época, gravou mais de 12 CDs, disco, né? Depois CDs de louvor. Você vai conhecer música, por exemplo, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. São músicas que fizeram parte, né, desse pessoal. São músicas maravilhosas. Então lá começou a Comunidade Evangélica de Goiânia. E até então o senhor na Igreja Católica? Não, eu até, nesse período aí, eu estava na Igreja Católica. Eu não conhecia Igreja Evangélica, não conhecia nada. Aí o Bispo Rodovalho, no começo dos anos 90, ele teve uma revelação, algo de Deus, que ele via uma chama. Né? Na realidade nem foi ele, alguém teve essa revelação e contou para ele que via uma chama que descia sobre o Brasil e vinha sobre o mapa do Brasil. E ele no sonho pedia para ele colocar o dedo no mapa do Brasil. E quando ele colocou o dedo no mapa, que ele olhou, era Brasília. Puxa. Então ele via uma chama. E o Bispo Rodovalho, então, saiu de Goiânia, deixou praticamente tudo lá e se mudou com algumas pessoas que foram com ele para Brasília. E lá em Brasília, então, ele começou um novo ministério. E aí, qual ministério? Aí veio o texto de 2 Crônicas, né, do livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, virei e sararei a sua terra. Então dali é que veio Sara Nossa Terra, baseado nesse texto que está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que Deus diz que se o povo, né, o povo que clama, porque todo mundo clama, todo mundo busca, todo mundo ora, mas o que Deus está falando é assim, ó, se o meu povo que me busca se converter, porque uma coisa, Robson, eu falei esses dias, até postei isso no meu Facebook, uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é temer a Deus. Exatamente. Tem gente que... Todo mundo acredita em Deus, mas pouca gente tem temor de Deus. E o temor que eu falo aqui não é o medo. Por exemplo, um filho precisa ter temor do pai, da mãe, ter temor das autoridades. Respeito. Isso, o temor tem a ver com respeito, com honra.
Então, muita gente acredita, mas não tem temor. Tanto é que vive a vida de qualquer jeito, faz o que quer, faz o que acha que está certo, e não procura buscar o que Deus realmente. Então, o texto de Crônicas fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter, aí Deus diz, então eu ouvirei do céu, eu virei e eu sararei a sua terra. Sarar a terra, o que é? Mudar a história, mudar as vidas, restaurar os casamentos, as famílias que estão todas destruídas. Então, sarar a nossa terra vem daí. Então, Pastor, Sara nossa terra, é Sara de sarar, de curar? Isso, de Nossa sarar. terra é da nossa terra Isso, mesmo. É Sara a nossa terra é Sara o nosso povo, Aham. Sara a nossa nação, Sara as famílias, né? Sara de sarar, de curar. Entendi. Pô, E, pastor, então, como Sara a nossa terra começou lá nos anos 90 em Brasília. E cresceu muito rápido, né, pastor? Rápido, graças a Deus. Hoje a Sara Nossa Terra está com aproximadamente 1.000 igrejas no Brasil. 1000 igrejas? E temos igrejas no exterior, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na África, em vários países. Como é que o senhor se encontrou na Sara nossa terra, pastor? Então, Robson, a história, né, é longa, a minha história de vida, né? Eu nasci numa família bem simples, bem humilde, aqui em Cedral, aqui perto de Rio Preto, não sei como você conhece, né? Eu nasci, na realidade, em São José do Rio Preto, na Santa Casa de São José do Rio Preto, mas meu pai morava na fazenda aqui em Cedral. E eu nasci ali. Morei até os 10 anos de idade, mais ou menos, nas fazendas por ali, e meu pai mudou lá para a região de Santa Fé do Sul, Populina, Mesópolis, Sim. ali. Aí eu me criei naquele lugar. Numa família muito difícil, né? Essa é uma história que uma outra hora a gente pode até contar, mas muito complicado os relacionamentos da família, né? Muita confusão. Brigas. Muita confusão. E no ano de 89, eu estava já com 26 anos, eu resolvi sair de lá de Santa Fé, da Vila Esmeralda, não sei quantos conhecem Rubiné, já ouviram falar de Rubiné? Conheço a terra do Luizão, centroavante do Corinthians. Eu conheço toda a família lá, cresci ali, né, os Terra irmãos. dos belos tucunarés, Isso, aquela região, quem isso. gosta de pescar. Muito abençoada aquela região. E Esmeralda é um distrito de Rubiné que fica a 500 metros do Rio Paraná, ali bem do lado. Em 89 eu estava com 26 anos, eu costumo falar, né? Falo até com a moçada jovem, hoje, minhas filhas até, a moçada da igreja, fala, puxa vida, vocês vão para todo lugar, que né, através da igreja já foram para Brasília, vai para São Paulo, vai para outros lugares, minhas filhas já foram até, né, a Rebeca já foi até para outro país. Com 26 anos, eu nasci aqui em Rio Preto, meu pai mudou para Santa Fé, e eu nunca tinha passado, com 26 anos, de Rio Preto para cá. Nunca tinha saído de coisa. lá, na verdade. Nasci e cresci ali. Ficou A por viagem ali. mais longa que eu fiz era de Rio Preto a Santa Fé do Sul, com 26 anos. Então, com 26 anos, eu trabalhava na fazenda. Na fazenda, eu trabalhava assim. Você trabalhava hoje, né? Eu ganhava para poder comprar comida de amanhã, entendeu? Era desse jeito. Vende almoço para comprar janta. Exatamente, muito difícil. Eu brinco com ela, né, que eu tinha 2 mudas de roupa, né? Eu usava uma no sábado e no domingo. Aí, no outro final de semana, eu invertia, né? Sim. O que eu usei no domingo, usava no sábado, em lugar de... Não repetiu uma semana. Para não repetir, né? A vida era difícil, pastor. Difícil. Era difícil. Aí, em 89, eu resolvi ir embora para a Americana. Catei uma bolsa que eu tinha, Sozinho? bolsa. Sozinho. O trem, acho que eu fui um dos últimos que viajei de trem de Santa Fé para a Americana. Porque o trem ainda Depois passava acabou. aqui com passageiro em 89. Aí eu brinco com a música do Tião Carreiro, é a minha história, né? Que Tião Carreiro dizia, quando eu fui para São Paulo, dava pena e dava dó, minha mala era um saco e o cadeado era um nó, não é? Exatamente. A música Por dele. que americana? A Americana era muito famosa lá na nossa região. Muita gente saiu de lá e veio para a Americana por causa das tecelagens. Região Emprego, têxtil, né? Emprego, o setor têxtil era muito Parque forte. industrial muito grande. Parque né? industrial, então era muito falado. Tinha gente que já tinha saído, ido para lá. E eu cismei e falei, vou embora. Catei tudo que eu tinha, coloquei numa bolsinha, joguei nas costas. Peguei o trem, fui embora. Levei um dinheiro assim que dava para eu arrumar um local lá e ficar um mês, mais ou menos. Entendi. Né? O dinheiro que eu consegui juntar. Fui de trem, desci no terminal ferroviário de Americana no dia 23 de janeiro de 1989. Desci assim, olhei aquela cidade, né, e falei assim, meu Deus, onde é que eu estou aqui, né? Meu Deus, agora. Aí fui pegar, eu sabia que tinha um bairro chamado Cidade Nova, que tinha uma pessoa que eu conheci, que morava lá, que estavam morando lá. E eu tinha conseguido o endereço deles. Então eu peguei um circular, fui lá para a Cidade Nova e fui procurar essa residência. Então procurei essa residência, falei, estou vindo para cá, preciso arrumar um lugar para morar, se vocês puderem me dar um pouso aqui, um dia ou 2. Eu falei, não, tudo bem, pode ficar aí até se arrumar. Aí tinha uma república. Eu falei, tem uma república aqui, que tem um pessoal, tinha várias repúblicas. Eu falei, como não tem república? Então eu fui procurar essa república, falei, vamos ver se tem lugar para você morar lá.
Aí você arrumou um emprego e você paga lá. Lá eles dividem o aluguel e dividem a conta que faz durante o mês. Eu cheguei na República, né? Falei, eu vou arrumando o lugar, eu durmo no chão, faço alguma coisa, que não tinha nada, né? Aí tinha um cara saindo. Sim. Da República. Na hora que eu cheguei na República, o cara estava assim, falou, eu estou indo embora porque está difícil de arrumar emprego. Olha a notícia que o cara me deu, né? Te deixou super confortável, né, pastor? Me deixou assim, falou, não estou aqui, não consegui emprego, vou embora. E o cara é lá da região. Estou indo embora. Fica com a minha cama. Na época, acho que ele falou assim, você me dá 10 cruzeiros, na época acho que era cruzado, não me lembro direito, cruzeiro acho que era. Em 89, eu não me lembro exatamente. Ele falou, me dá aí 10, você fica com a minha cama. Falei, opa, já não vou dormir no chão. Então, eu já arrumei um local para ficar e arrumei a cama para dormir. Aí, eu comecei a procurar emprego. E realmente, como ele falou, estava difícil, né? Eu saía todo dia cedinho, entregava currículo e tal, e não conseguia arrumar nada. Era a época da inflação também, muito forte. Muita inflação, muito difícil. E aí, um dia, eu estava passando na frente de uma empresa, de um lugar que vendia telha de aço. Os caras estavam lá cortando telha de aço, as telhas de alumínio, telha de aço. E eu entrei na empresa, na hora que eu entrei, o dono da empresa estava brigando com os funcionários. Sabe? Muito bravo. Que momento, hein, pastor? Que momento. Não, fiquei assim, fiquei constrangido, sabe? Fiquei assim, o cara bravo. Brigando e tal. Assusta a gente. Porque acho que os caras tinham feito umas cacas lá e ele estava bravo. Aí eu cheguei, esperei, ele vinha assim, eu fiquei perto do escritório ali, chegou e falou o seguinte, moço, eu estou procurando um emprego aí, né? Não sei se o senhor tem alguma coisa que eu possa trabalhar. Ele olhou para mim e falou assim, mas você trabalha mesmo? Trabalho no pesado, porque o serviço lá era um pouco pesado. O empregado está cheio aqui. Aí eu mostrei minhas mãos. Até hoje dá para... Eu falo que tem marcas que não saem, né? Exato, é marcas mesmo. Não sai. Né? Marcas da roça, né? Marcas da roça. Eu falei, eu estou acostumado a trabalhar no pesado. Se o senhor tiver serviço, pode contar que se eu souber fazer o serviço, se o senhor me ensinar... Ele falou, pode voltar aqui amanhã. Aí no outro dia eu voltei lá, foi dia... eu tinha ido no dia 23 de janeiro, mudado, isso acho que foi no dia 16 de fevereiro de 89. Ele me deu serviço, eu comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar. Vem da roça, imagina. Aquilo ali para mim era... Fichinha. Era uma diversão, né? Era diversão. Aquilo ali, que ele chamava de pesado ali. Lá, rapaz, pesado era arrancar toco, né? Sim. Acordar de manhã, tirar leite do gado, das vacas, depois ir para a roça, ficar até a noite. Ficar no sol, no sol, né? E beleza, trabalhei 12 dias. No dia 1º de março, ele falou, amanhã vocês passam aqui para receber. Eu nunca me esqueço, eu passei lá para receber o meu salário, ele pegou, era 150 cruzeiro, ou cruzado na época, não sei o que ele ia pagar por mês para mim. Quando eu fui receber os 12 dias que eu tinha trabalhado, ele me deu o salário completo. Poxa, que legal. Eu falei assim, mas poxa, eu trabalhei 12 dias. Ele falou, não, mas merece. eu vi que você trabalha realmente. Né? Aí eu fiquei com esse cara 2 anos e meio, depois eu entrei numa outra firma maior, né? Mas aí já é uma outra história. Mas nesse período que eu comecei a trabalhar, Robson, olha que interessante. Aí você começa a ganhar um dinheirinho, começa a já sobrar um pouquinho, né? E aí vamos sair, começa a sair à noite, começa a arrumar amizade e tal. Aí, em 90, no ano de 1990, né? Um ano depois que eu estava lá, arrumei uma namorada, comecei a namorar e tal, e saindo. Só que eu falo para ela, né? Eu namorava a moça, depois deixava a moça em casa, saía. Fazia isso também. Ia fazer bagunça. Fazer bagunça, entendeu? Até que no carnaval de 91, no último dia do carnaval, eu bebi todas no carnaval, pulei, aprontei e tal. No último dia, a moça terminou o namoro. No último dia do carnaval? No último dia do carnaval. Devia ter terminado no primeiro, né? Então, no primeiro, né? Deixou acabar o carnaval. Aí, aí foi quando eu entrei numa depressão? Numa angústia. Aprontou para burro depois que... Aí nessa época eu já morava numa outra república, que aí meu irmão já estava lá também, eu levei meu irmão. Eu acabei levando quase todos os meus irmãos para lá depois, para Santa Bárbara. Alguns depois voltaram. Mas aí eu estava um dia na república, sentado no sofá, um sofá velho, sabe aquele sofá que afunda tudo? Eu estava bem afundado mesmo ali. Sabe, numa deprê, numa angústia, sabe, a vontade é assim, eu já tomava umas, então a vontade era tomar todas. O senhor bebia, pastor? Eu tomava aquela história do socialmente, né? Sim. Só Mas que nunca era socialmente. Só que o socialmente, ele existe um perigo, porque o socialmente, na hora da tristeza, da angústia, ele pode te levar para um... Exatamente. Entendeu? Droga o senhor nunca usou? Não, graças a Deus não. Mas a bebida, cheguei a beber assim, um pouquinho, às vezes de chegar e dormir no vaso só, entendeu? Imagina. Ô, pastora Luciane, como é que a vida da pastora cruzou com a vida do pastor Mauro?
A senhora que colocou ele na linha? Foi. Ah, foi? Não, quando eu conheci... Aí vem Só para concluir, Robson, aqui antes Vamos lá. dela falar, que aí vem a história dela. Então, nesse ano de 91, né, que terminou o namoro, que eu entrei nessa depressão, veio um cara da Sara, na época, né, ainda era comunidade evangélica em Santa Bárbara, depois se associou com a Sara Nossa Terra, vem para procurar lugar para um cara que eles tinham evangelizado. Ah, Eles tinham evangelizado um cara que andava na rua e que nem a família queria o cara mais. esse cara Então, ficou eles bom. evangelizaram esse cara. Esse cara depois se libertou, até hoje o cara está na igreja. Mas a mãe, o pai não queria mais. E eles cataram esse cara, evangelizaram e falaram, agora precisa arrumar um lugar para ele. E eles foram lá na República ver se eu tinha um lugar para esse cara. E do jeito que eu estava sentado assim, perguntaram, eu falei, não, tem sim. Tá sobrando lugar aí, pode falar para ele vir para cá, não tem problema. Aí o cara que foi levar olhou para mim e disse, Mauro, você tá... Um deles me conhecia, né? Falou, o que aconteceu? Você tá assim? Aí eu comecei a falar o que tinha acontecido. Estou angustiado, cara, estou com vontade de sair do mundo, assim, sabe? Porque dá vontade, né? Você sair... Tem gente que pergunta, por que tem Eu não andarilho? passava muita Por que- vontade, não, viu, pastor? Eu saía mesmo. Eita. Mas sem aqueles que saem não voltam mais, né? Que é esses andarilhos que tem Mas aí. a questão dele sair, Robson, é Sim, diferente eu sei, da eu sua. tô Você era brincando. pra passear. Tô O dele brincando. era Não, eu não saí pra tristeza passear. pura. Eu Tristeza, de saía vontade pra de sair. poder- Esses Ah, caras sim. que andam na rua, é por quê? O cara entra num negócio profundo que entra e às vezes não volta mais. Que coisa, né? E aí Eu foi fico quando pensando- eles me evangelizaram e me levaram para a igreja. Eu fui para a igreja no dia 16 de Por fevereiro. pouco, de então, 90. pastor. Por pouco. Se o senhor não encontra Deus ali, poderia estar Eu perambulando poderia estar pelas numa ruas vida hoje que só... Só esclarecer uma coisa, ele falou americana, e quando ele fala Santa Bárbara, para quem não tudo conhece, junto, né? é dividida por uma Na realidade- avenida. Não é americano, É um é rio, Santa né? Bárbara. Na verdade, é Santa Bárbara. É um rio, né? Uma marginal que divide os dois. Eu vou te contar uma passagem. Eu estava em Americana, a gente ia fazer o Rio Branco lá, né, de Americana, que é lá no Décio Vito. E também ia fazer o União Barbarense, que já teve na primeira divisão. Um dia nós começamos numa avenida, não, aqui já é Santa Bárbara. Eu falei, poxa, mas não sair na pista, né? Só para esclarecer. Na Na verdade, realidade, eu Tá. estou cometendo um erro aqui, que eu estou falando da americana, mas eu não morei em Americana. Santa Bárbara É do que As Oeste. duas cidades são- lá a gente não ouvia quase Santa Bárbara, ouvia Americana por causa da fama. Mas quando eu vim, que eu fui para Cidade Nova Só é andava em Santa Santa Bárbara. Bárbara e pensava que morava em Pensava que Americana. era Americana. É Na Santa verdade, Bárbara. é que nem São Paulo e Guarulhos não tem divisão de uma cidade para Aí eu outra. fui para a igreja em 91, foi quando esse cara me evangelizou. Vamos para a igreja amanhã comigo? Eu falei, estou precisando que você tiver aí, eu vou. Aí ele fez uma oração, aceitei Jesus, fui para a igreja dia 16 de fevereiro de 91. Fez 31 anos agora. Aí depois, pergunta que você... Vamos lá, Luciane. Pode responder. Como é que Então, você cruzou, cara? na Quando vida? eu conheci, em 91, né, que nós nos conhecemos, ele já era da igreja. Eu nasci e fui criada na igreja. 30 anos atrás. 91, 2001, 2011, isso, né? E eu sempre fui criada na igreja. Meus pais eram Você é de onde que evangélicos. é? Eu sou de São Paulo. São nasci, Paulo, mas quando fui conheceu ele criada onde? de Santa Bárbara do Ah, em Oeste. Santa Bárbara. Meu mesmo. pai não quis mais morar na cidade grande, quis vir para o interior, né, para Santa Bárbara do Oeste. Nós viemos. Aí conheci ele lá. Ela é criada em outro ministério. Eu era de uma outra igreja, ele já era da Sara Nossa Terra, e a gente Se conheceram começou... dentro da igreja, então. Na verdade é uma história. Aham. A história, Robson, é assim. Fala perto do microfone, pastor. Eu conheci ela na casa da ex-namorada. Poxa, que legal. Olha só. Da ex que deixou ele no carnaval. Me levou para... Aquela amiga da namorada. Isso, Não era Mas amiga. eu não era Ah, amiga. não era. Era vizinho. A ex-namorada minha era vizinha. Entendi. O muro era baixo. E o pai dela vendia umas... Você era uns sem pro- vergonha, pastor. E os Ele ia namorar e ficava olhando por cima do muro, Ronaldo. Isso Eu mesmo. gosto dessas Tá histórias. né? certo isso, Ronaldo? Edson, mano. William Marcos, você. Tá certo isso, William Marcos? Você pulava o muro, Desenterrando. pastor? Eu não imaginava, pastor. Ah, conversa. Robson, você sabe É que é legal interessante, nesse viu? bate-papo dele? Que muita gente esconde isso. Você sabia? Sim, pastor Mauro é uma pessoa Tem sensacional. pessoas que escondem, não sei o porquê, não tenho vergonha. Você, Robson, quantas vezes você falou no microfone a sua história, né? E às vezes até me assusta, mas fala a verdade. É verdadeiro, Às isso vezes que é até- bacana. Às vezes até eu me assusto. Não, é bacana, isso é verdadeiro. E agora me Mas a verdade é o surpreendeu. seguinte, Ronaldo, eu, assim como pastor, eu também olhava por cima Claro. do muro e pulava às vezes, entendeu? Dava brecha, tava lá, né, pastor? Mas também hoje, graças a Deus, eu abro o meu coração, porque sou uma pessoa totalmente convertida em É Deus. por isso que e existe na a conversão. Enfim, exatamente. Pastora Luciana, a senhora tem filhos com o pastor Mauro.
Sim. Duas minhas filhas? Duas filhas. É, a as duas Rebeca também e a estão na Júlia. igreja? Elas não são firmes hoje, né? Então, eu queria que a senhora me Mas ensinasse, porque eu não consigo levar. Eu tenho 4, nenhum vai comigo. Mas Qual que é o segredo disso? Elas vão na igreja, elas são da igreja, vão na igreja, frequentam, né? E graças a Deus a gente ensinou sempre o caminho, como diz a palavra, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para ela, quando for velha, não se desviar dele. E a gente fez a nossa parte, elas estão Então, seguindo. é isso que é né? o duro, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho reclamação nenhuma dos meus filhos. Elas são uma Mas bênção. levei-os desde pequeno para a igreja e, infelizmente, aí. Mas Infelizmente, não. Eles dizem que têm fé, eu não sei. A gente não consegue medir a fé do próximo, né, pastor? Eu falo que não tem uma aparência chamada Exatamente. Aliás, Robson, você falou uma coisa interessante, né, pastor? Quando a pessoa não quer ir, né? Ela fala, eu não preciso ir na igreja, eu rezo já em casa. É uma desculpa, né? Exatamente. Já ouviu isso, né? Muito, Sim. muito. Quando o programa é bom, a hora Muito. passa que nem Muito, vê. muito. Pastora Luciane, vou pedir para a senhora uma música, para que o nosso Edson Maia cante aqui. Para eu pedir? É, Tá. pode falar, pastor. Pode falar. Pastor, está Pode cochichando ser, aqui no ouvido. eu me ajoelho para Deus. Tem aí, Tem Maia? aí na lista? É que Maia eu acho que também. ele tem uma lista aí, então tô O falando senhor pra vai ela sair das daqui, o músicas. senhor vai levar o Edson Maia com o senhor para a igreja. Não seria ruim não, Edson. Não seria Tá ruim. precisando de cozinheiro lá? William Marcos. Vambora. Não seria nada mal, viu? Vamos lá então. Vamos lá, Edson. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que eu tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho seu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar, se não o meu viver? Música muito bonita. William Marcos, estou vendo esse peixe aqui maravilhoso. Eu quero agradecer aqui ao Vitor,
proprietário lá do Tilápia 10, inclusive o Léo Porpeta. Chama o Vitor para gravar um Sabadão com a gente. É uma pessoa que sabe tudo de pescaria. O Ronaldo Camargo vai se divertir com ele. Ele tem, inclusive, um frigorífico de peixes, enfim, tem várias lojas, né? Nós já trouxemos ele no sensacional. matutino. No matutino. Foi sensacional. E se você não conhece o Tilápia 10, não sabe o que está perdendo. Passa lá, você vai ver. Ronaldo Camargo em casa, a cozinheira da noite, chama-se Air Fry. Exato. E a dona Air Fry, é só passar no Tilápia 10 e já utilizar. Jogou lá dentro, acabou. Que modernidade, né, Robson? Exatamente. E outras coisas, tudo pronto lá. Tudo pronto, temperado, conhece lá dentro. Maravilhoso. É a única freguês peixaria de que não tem carteirinha cheiro ali, de ó. peixe, Ronaldo. Não tem. Não tem cheiro de peixe. Quando você entra numa Cheira peixaria Baltic. que não tem cheiro de peixe, você fala, isso é sucesso, isso é limpo, isso é maravilhoso. E, olha, pode ir que eu garanto, Tilápia 10 é simplesmente sensacional. Uma boutique de peixes, viu, gente? Uma boutique, peixes do mar, peixes do rio, enfim, da água doce, né? Tem Ronaldo? várias opções. Da lagoa. Vários. William Marques, o pintado é do rio, da lagoa ou é do mar? Esse daí é do Rio, né? Esse Água doce. Água doce. Não falou com muita convicção, não, né? Vocês aí é do rio, né? Água doce. Você falou, mas é do Rio? Não, Rio de Janeiro, você não está entendendo. Não, tem... Não, o pintado é um peixe de água doce. Esse é peixe de rabo couro. dele, quem pintou? É a natureza dele. Bom, William, o que nós temos aí? Então, temos um arroz de urucum, que o Léo Urucum. Porpeta Cioff aprendeu a fazer, né? A cara dele. E esse pintado na brasa... Você fez o uro e o Léo fez... o arroz. Porque assim, o peixe ficou um prato especial. A especialidade do Sabadão hoje é peixe. Você entendeu? E a gente tem um purezinho de batata, tem um molho de maracujá, um molho tártaro, uma salada que acompanha qualquer coisa, um vinagretezinho aqui que eu tenho certeza que o pastor vai adorar essa combinação. Pastor, você disse que recebeu uma oração e aceitou Jesus no Isso. seu coração. Sim. Todo mundo consegue aceitar Jesus ou tem aqueles que não tem jeito, não aceitam? O Robson, Como é que a vida lhe mostra isso e a sua experiência como pastor? o chamado é para todos, né? Agora, a Bíblia diz que muitos são chamados, Jesus falou, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E isso pode gerar até uma pergunta, né? Mas como assim? Então, Jesus chamou muitos, mas ele escolheu poucos, né? Porque diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas, na realidade, o escolhido, na realidade, é a pessoa que se escolheu ou não. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente ia jogar futebol lá nas fazendas, a gente queria reunir uma turma para jogar bola, que às vezes não dava o time, então a gente saía, fulano, você não quer jogar bola com a gente lá no sábado à tarde? Você vai. Nós chamávamos lá 20 ou 30 garotos para jogar bola. Mas às vezes ia só 10, ia só 12, ia só 15. Ou seja, todos eles foram chamados. Mas poucos aceitaram o convite. Então eles não vão poder dizer que não foram chamados. Eles não vão poder dizer que não foram convidados. Então, o chamado de Deus, Jesus morreu por todas as pessoas. Ele deu a vida por cada ser humano. E ele chama todos, ele escolhe a todos. Agora, a decisão de aceitar ou não é nossa. É eu que decido. Como eu precisei entrar num momento de tristeza, né? Tem um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, e é verdade. Então, eu fui pela dor. Mas é melhor ir pelo amor, né? Exatamente. Porque ir pela dor é porque quando você está já numa situação difícil. E outra coisa, Robson, tem muita gente que diz assim, quando eu ficar mais velho, a hora que eu tiver, eu aceito a Cristo e eu vou para a igreja. A hora que eu aposentar... A hora que eu aposentar. Mas eu quero dizer para você que muita gente está andando aí, de repente, pumba. Já era, né? Já era. Não dá tempo. E aí a Bíblia diz assim, que depois da morte segue o juízo. Depois da morte, Então, eu sei como é que funciona isso? Depois da morte. Vamos muita lá. gente acha que, né, depois morreu, vai lá, faz uma reza, faz uma encomenda do corpo, faz um culto de. Isso aí pode ser para a família, importante. Fazer de repente um culto para a família, uma oração para a família, mas para quem morreu, Rezar para aquele que morreu não tem jeito. acabou. Não adianta mais. tira os Não adianta mais? Sim, desculpa na a expressão, verdade, mas na é jogar verdade tem que conversa. fazer em vida, então. É isso. Eu tenho uma frase, quem foi que disse essa frase? As orações não chegam até o... Não, Até o morto, o morto até não pode ouvir. É. O morto não pode ouvir. Então, Tem uma ó. frase que diz assim, que as flores, os defuntos recebem mais flores do que os vivos porque a culpa é maior do que a gratidão. Não é? Aham.
Então, ao invés de fazer quando está vivo, dar uma flor, dar um presente, aí quando morreu, vai lá, leva aquela coroa, chora, abraça, né, quer abraçar, mas não dá. Então, a gente tem que fazer enquanto nós estamos vivos. Depois que morreu, a Bíblia diz, morreu é o juízo, é a pessoa e Deus. E ninguém vai para o céu, É o ninguém tete a salvo. tete, é o cara a cara? É cara a cara. E Lá a Bíblia diz e que se for não, é não. E Não é tem lá, essa de chorar, lá tem lá uns que pedir vão para um perdão. lado, outros vão para o outro. Uns para a esquerda, outros para a direita, vai apartar. é instantâneo isso? É instantâneo. Né? O que nós cremos é assim, morreu, é lógico que quem morreu já está lá, essa é uma discussão, né? Uma questão bíblica, até teológica. Muito que A própria polêmico. Igreja Alguns Católica acreditam que já... tem dúvidas disso, porque uns falam Jesus... que um dia vai acordar junto. Isso, então. Mas veja bem, Robson, o ladrão que estava na cruz, um deles zombou, o outro disse, Senhor, lembra de mim quando estiver na glória. Ainda Jesus hoje falou, ainda estaremos hoje estará lá. comigo no paraíso. Então, se ele disse ainda hoje, então é agora. Né? Morreu. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, a Bíblia diz. E 1000 anos como um dia. Depois, quando você deita e dorme, você não lembra o tempo que passou. Exatamente. Você não viu. Parece que você dormiu e já acordou, não foi? Foi. A morte também vai ser assim. Se foi agora ou não, vai ser agora. Depois que você morreu, você já vai acordar diante do trono, diante de Deus. No dia do julgamento, no dia do juízo. E o que vai fazer a diferença no dia do juízo não é se eu fui bom ou se eu fui mal. As pessoas confundem isso. As pessoas elas acham que elas vão para o céu porque elas são boas. Ninguém vai para o céu porque é bom, Bom e é ninguém obrigação. vai para o inferno porque é mal. Tem uma história e diz que o camarada ele tinha feito umas coisas muito erradas, muito crime, muita coisa, e ele foi preso. E ele estava preso. E um dia foi visitar ele o governador. E o governador levou uma Bíblia. Eu estou falando governador, não é se foi o governador ou uma pessoa. Levou uma Bíblia. E chegou lá para conversar com ele. O cara rebelde, o cara mau, sabe? Vem aqui para conversar com você e tal, né? Para saber como é que você está. O cara não quer conversar com o senhor. Eu não quero saber. Não quero saber de conversa. Eu estou condenado à morte aqui, vão me matar. Não, mas eu vim aqui, eu queria te dar eu vim aqui para te dar um presente, essa Bíblia aqui. Ele falou, não quero presente, não quero, ainda vai Bíblia, sabe me dar a Bíblia? Eu não quero Bíblia. E o governador pegou a Bíblia e foi embora. Quando saiu, o cara lá da penitenciária falou, cara, esse cara que veio é o governador, ele queria dar uma Bíblia para você, por que você não pegou? E você não sabe de uma coisa, dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de liberdade. Nossa. E aí, pastor? Aí, aquele cara foi para julgamento. No dia do julgamento, ele disse assim... Julgamento dos homens. No julgamento dos homens. Sim. No dia do julgamento dele, ele disse assim, para as pessoas que estavam lá, eu não estou sendo condenado pelo que eu fiz. Eu não estou sendo condenado pelos meus crimes. Eu estou sendo condenado porque eu recusei aceitar um presente daquele que queria me libertar. Exatamente. Então, muitas pessoas no dia do juízo vão dizer isso. Ô, pastor... Eu não estou sendo condenado pelos meus pecados, porque eu recusei aceitar o convite de Jesus. Me aceita? Entrega a sua vida. Tem um texto na Bíblia, Romanos 8, versículo 9 e 10, que diz assim, o apóstolo Paulo escreveu, se com a tua boca você confessar a Cristo como Senhor, primeiro ele diz assim, se com o teu coração você crê, e com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, você será salvo. Então o primeiro passo no processo da salvação, que foi o que eu fiz lá em 91, foi crer com o meu coração e abrir a minha boca e confessar e dizer, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Ô, pastor, está na Bíblia lá, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Como é que o senhor, como pastor, e a pastora Luciana veem isso? Ô, Robson, essa é outra questão polêmica, né? Exatamente. Por isso Tem que eu tô muita gente perguntando. Tem muita gente que acha, então não posso ser rico. Esse mesmo texto continua. Sim, então explica pra gente aí. Ele continua, os discípulos perguntam para Jesus, e perguntam, Senhor, mas assim quem pode ser salvo? Né? Jesus disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, sim. Jesus está dizendo... Para Deus pode tudo. Então, Jesus ele encontrou uma vez com um jovem que disse que era muito rico. E aquele jovem perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, você sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não rouba e tal. E aquele jovem disse assim, eu faço tudo isso já, desde a minha juventude, sempre fiz. Aí, como Jesus sabia que aquele homem ele tinha dinheiro, ele tinha um apego, Jesus falou para ele, então falta uma coisa para você. Vende o que você tem e depois vem me seguir. Aí o bicho pegou, pastor. Aí ele pegou e saiu triste e foi embora. Então, aquele homem ele não deixou de seguir Jesus. Não é que Jesus quisesse que Jesus queira que a pessoa venda, dá as coisas. Não. Jesus está querendo saber onde é que está o nosso coração. E o coração daquele jovem estava na... Quando Jesus falou para ele, talvez se ele falou, tá bom, senhor, eu vou lá, Jesus ia dizer, não precisa não.
Quando Deus pediu o filho para Abraão, Isaac, vocês devem conhecer a história, Sim. hoje passa até nas novelas da Record, Deus pediu o filho, não foi? E Abraão ia entregar o filho. Mas quando ele foi sacrificar o filho, Deus falou, não faça isso. Por quê? Deus não Se queria, dá uma Deus dor de queria- barriga, hein, pastor? Ia dar uma zebra, hein? Eita. Mas Deus não queria o filho, Deus queria saber o É coração. lógico, saber até onde a pessoa até ia onde pela vai, fé de Deus. Pela Né? fé em Deus. Pastor, Então, diga uma palavra e serei salvo. Esse salvamento, como é que significa isso? É a fé da pessoa? É o salvar de qualquer coisa, de qualquer doença? Para Deus não existe nada de impossível com relação à nossa vida? Ou é o salvar pós-morte? envolve as duas coisas, né, Aham. Robson? Né? Envolve as duas coisas. Toda vez que Jesus curava alguém, um cego, por exemplo, que estava doente, um paralítico, muitas vezes ele dizia para aquela pessoa, vai em paz, a tua fé Se salvou. te salvou. Então, ele estava dizendo que aquela pessoa ela foi curada da sua paralisia, da sua cegueira, e além disso, a fé dela a salvou para a eternidade. Por quê? Porque a fé, ela age tanto na esfera natural como na esfera espiritual. Agora, tem alguma coisa que as pessoas precisam entender, às vezes as pessoas confundem muito, e às vezes até no meio cristão, evangélico até acontece, que acha que porque é cristão, porque é crente, porque é evangélico, que a pessoa não vai morrer de Covid, por exemplo, que ela está doente e vai orar e vai curar. Deus pode curar, eu conheço... A fé humana, a fé de outro. Nós temos um Queria, exemplo pastor, aqui de um pastor, O né? senhor tem o poder de chegar lá e curar uma pessoa? Eu não. Mas acontece. Ninguém tem esse Tem poder. várias igrejas aí, pastor, que os pastores curam, né? É. Eu me lembro de uma história que me tinha. Então, mas viu, Raul, só para esclarecer, Vamos lá. não é o pastor, Sim, é Deus. é Deus. Sim. É o dom da cura. Então, Mas tem os o charlatães no meio, não? Aí tem. Pastor, eu posso chamar de você? Sim, do jeito que você quiser. Nós já vimos muito, né, aquela frase também, né? A fé remove montanhas. Ela existe mesmo? É a fé, né, pastor? Dizem que... Não é pela fé que a gente também é curado? É, exatamente. Né? Acreditar nela? Exatamente. Tem uma história, Ronaldo, eu gosto das histórias, né? Que dizem que o camarada ele era crente, e muito crente, só que ele era analfabeto. Ele não sabia ler. E tinha um fazendeiro que odiava crente, não queria saber de crente, e ele falou assim, entrar crente aqui eu mato. Homofóbico. É. Ele tinha uma placa na entrada da fazenda, proibido a entrada de crente. Nossa Senhora. E o cara crente, coitado, o humildezinho chegou, não sabia ler, entrou na fazenda. Já de noite, pediu posto, o senhor tem um posto para mim, tem um lugar para eu dormir, que eu estou viajando, estou indo. O cara falou, não, tudo bem, pode ficar aí, pode ficar, vou dar comida, você vai comer comigo aí de noite, tudo bem. Não Na sabia que era crente. Não até sabia. Ele não sabia que o fazendeiro não gostava de crente. Na hora da comida, ele foi fazer a oração. Aí o fazendeiro falou, você é crente? Ele falou, eu sou. Você não viu a placa lá na entrada da... Ele falou, oh, moço, desculpa, eu não sei ler, eu não gosto de crente não, rapaz. Como que você entra aqui e ainda vem fazer oração? Eu podia matar você, só não vou matar porque você disse que é analfabeto. Então, tudo bem, eu vou trancar você naquele quarto que tem ali. Ó. Ali tem um quarto perto do lado daquela... Está vendo aquele monte que tem lá? Ele falou, aquela montanha ali, ela me incomoda porque o sol demora para aparecer aqui, sabe? Por causa daquela montanha. Então, você é crente, vocês dizem que a oração pode mover o monte, não é? Então, eu vou trancar você dentro daquela sala ali e você vai começar a orar. Se amanhã cedo aquele monte estiver lá ainda, você vai morrer. Você pode orar para mover aquele monte lá. Aí o crente ficou, né? Aí entra o medo, né? Alô, agora. Ele foi para lá e começou, não orou para o monte sumir, falou, Deus, me guarda, me dá uma saída. E ficou lá trancado. Só que naquela noite, irmão, naquela noite veio uma tempestade, começou a vir um temporal tão forte, mas tão forte, que disse que começou a tremer, o telhado da casa do fazendeiro começou a tremer, começou a voar umas telhas. Aí o fazendeiro ficou desesperado. Viu telha voando, voltou, foi lá para a casa do crente, lá onde ele estava trancado, abriu a porta e falou assim, ó, pode parar de orar, porque o monte nem se mexeu ainda. Já está dando problema. Já está dando problema, pode ir embora. Então, uma historinha, né, que é uma brincadeira, mas é verdade essa história. Sim. Que move o monte. Né? Move sim, mas não é que eu não vou ficar orando para mover a montanha. Não vou ficar orando para algumas coisas que não tem nexo, não é verdade? Não tem sentido. E o que tem mas mais tem salvação? Coisas que Deus pode fazer, sim. Deus pode ressuscitar Pastor mortos. Mauro, estamos aqui com o pastor Mauro Vidal, da Sara Nossa Terra, um gentleman, uma pessoa totalmente do bem, sabe tudo. E meu pai sempre dizia que um líder se vê anos depois que ele começa a sua missão, né? A pessoa começa, tem seus seguidores, o pessoal que... Depois existe um hiato no tempo, aí você volta depois desse tempo e vê como é que ele está. Se ele estiver lá ainda pastoreando com sucesso, é porque ele é um líder nato, é o caso do senhor. Pastor Mauro, tem aquele que não crê, é ateu, né? Não crê, só que é uma pessoa boa de coração.
ajuda o próximo, porque está no seu instinto. E tem aquele que crê, porém, é uma pessoa rude por dentro. Não ajuda sequer, às vezes, um filho, uma filha, um vizinho, uma pessoa que passa lá pedir uma marmita na porta de casa. Para quem Deus dá mais valor na hora da morte? Olha, Robson, eu acabei de falar algo aqui que nós não vamos ser salvos nem porque somos bons e nem vamos para o inferno porque somos ruins. O que vai fazer a diferença lá é se eu criei em Jesus ou não. Né? Agora, existe uma coisa. Nós falamos que a pessoa se converteu. Então, o que é conversão? Fiz uma conversão, eu mudei de rumo. Sim, mudou de rumo. Mudei de direção. Mudou de lado. Então é impossível alguém que diga que é cristão, que é crente, e que continua fazendo as coisas, maltratando as pessoas, tratando mal, né, fazendo coisas erradas, e ela diz que é cristã. Ela pode dizer que é, mas muitas vezes ela nem é. Agora, Está dentro da igreja e não é. Exatamente, está cheio. Tem isso, pastor? Está cheio, em todo Tá lugar, cheio, em todas né? as igrejas, em todas as religiões existe E isso. dá para conhecer? Como com a experiência de pastor, de pastora? Sim, sim, logicamente você consegue perceber, né, alguns casos, algumas não de situações. imediato, Mas vamos o passar o coração mesmo das pessoas, só Deus que conhece, não é Aham, verdade? pô. Mas nem porque você conhece e percebe que você vai olhar com um olhar diferente ou tratar diferente, porque eu acredito assim. Tem pessoas que dizem assim, mas você viu, fulano está fazendo isso e ele está lá na igreja. Ele está fazendo isso e está indo na igreja. Ô pastor, mas como que pode? Eu falo, ó, é melhor ele estar na igreja do que ele estar lá fora. Porque enquanto ele está aqui dentro da igreja, ele tem Estamos uma cuidando chance. dele aqui. Isso, ele tem uma chance de mudança. Exatamente. Mas se ele for totalmente lá para fora, aí Ferrou. difícil. Ô, pastor, Pode falar, Ronaldo. Eu quero colocar uma Quiserem perguntar alguma coisa para Quero colocar Sim. uma pimenta aí. Falamos muito de perseguição, né? O senhor disse que veio, é um dissidente, eu não sei se essa é a colocação, da Igreja Católica. Certo? Eu sou católico, mas não sou um Sim. católico fervoroso. Sei. Como diz o Robson, eu tento levar meus filhos para a igreja e não consigo. E eu disse isso ao senhor, né? Quando Sim. conversávamos. Eu quero dizer ao senhor, o que te fez sair da Igreja Católica para ir para a Igreja Evangélica? O que te chamou a atenção Sim. lá de negativo? O que aconteceu? Ou o senhor não quer comentar isso? Então, respondendo a sua pergunta, Ronaldo, eu cresci, né, dentro da Igreja Católica. Como eu falei, eu ajudava a rezar, às vezes a missa, rezava lá a primeira leitura, a segunda leitura que tem lá. E o que aconteceu? Eu estava ali, eu estava, como eu falei, vivendo aquela vida, saindo, e perguntando, e bebendo, e enchendo. E todas as vezes quando eu chegava em casa, quando eu deitava na cama, tinha um vazio dentro de mim. Eu não conseguia dormir, não conseguia ter paz, eu sentia que faltava algo. E outra coisa, eu sabia responder a missa de cor e salteado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós, orações ao alto, nosso coração está em Deus. Então eu sabia aquilo de cor e salteado. Então aquilo virou para mim Existe uma coisa muito perigosa na vida do ser humano que se chama religiosidade. Né? Porque às vezes as pessoas são religiosas. E não é o religioso que vai para o céu. Né? A religião não leva ninguém para o céu. Quem leva a gente para o céu é Jesus. É Jesus que morreu na cruz. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é a Sara Nossa Terra que salva, não é a Assembleia, não é a igreja católica, não é o pastor, não é o Papa, não é o bispo que salva. Quem salva é Jesus. Essas pessoas, elas devem ser instrumentos. Eu falo, a igreja não é o caminho. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o caminho é Jesus. Então o pastor Mauro não é o caminho. A Sara Nossa Terra não é o caminho. Mas nós somos um instrumento de Deus para mostrar o caminho. Então quando eu fui para a igreja evangélica, que eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a ouvir a pregação, cara, eu parece que eu estava conhecendo outro mundo. Eu estava ouvindo algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. A minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia em casa, minha mãe tinha, mas a Bíblia estava lá com a página amarela no Salmo 91. Eu achando que ficar lá no Salmo 91 aberto ia me proteger. Algum problema. No Salmo 23. E eu falo que a Bíblia é igual a um livro de receita. Você pode ter na sua casa o melhor livro de receita francês, mas se ele ficar fechado lá, não vai sair bolo. Você não vai fazer bolo porque você tem o melhor livro de receita. Não é porque você tem o melhor livro de receita em casa que você tem bolo, que você tem assado. Que ele é o porteiro da fazer vida, isso aqui. o William Marcos. Isso. Vocês têm que abrir, não é? Exatamente. E tem que colocar os ingredientes certo, na medida certa, no tempo certo. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes as pessoas têm a Bíblia, mas elas querem viver a vida do jeito dela, a receita dela, o sal do jeito que ela quer, o tempero do jeito que... Era assim que eu vivia a minha vida.
E quando eu fui para a igreja, a primeira coisa, eu ouvi lá sobre a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia. Em um ano eu já tinha lido a Bíblia todinha. Porque eu falei, eu quero ouvir, e quando eu ouvir, eu quero saber se aquilo que eu estou ouvindo é verdade. Sim. Porque às vezes a gente ouve o que as pessoas falam, até bonito que fala. Mas será que é verdade? Eu falo que falar bonito, político fala. Ô, William Marcos, pode falar. Não, então, na verdade, eu ia perguntar qual que foi a diferença mesmo da igreja católica para a igreja evangélica. Pastora Luciane, a mulher, ela é mais devota a Deus que o homem? Você, naturalmente, deve ter mais afinidade com as mulheres, então elas vêm conversar com você. Você sente isso ou não? Ou não, ou é tudo igual? A mulher, ela vai mais para a igreja do que o homem. Vai mais? Isso É certo ela isso? vai mais para a igreja do que o homem. Tanto é que quando assim uma família se converte, quem vai primeiro é a mulher. É a mulher. Aí depois, devagarinho, o homem começa a ir, porque o homem é meio assim desconfiado, mais duro, e aí a mulher começa a ir. Muitos vão. Tem alguns homens que acabam não indo e nem quer que a mulher vá, né? Mas é a mulher que vai mais. Ela é mais, acho que é mais sensível, mais, né? Ela, é da mulher isso, né? Ela é mais frágil. Vocês formam um casal de Deus, um casal que, aparentemente, a senhora, como pastora, recebe lá as outras mulheres que são casadas, que têm um relacionamento, reclamando do marido, olha, não tá legal meu casamento, meu marido tá bebendo, tá isso. A senhora também briga com o pastor ou não? Sim. Ou vive nas viu? Passa a E receita. não é pouco não, viu, Rob? E brigamos muito, viu? Eu pensei que era só eu que Nós brigava somos com a Daniela. Nós somos normais, viu? Somos normais. Há divergências, né, pastor? Sim. Na vida da gente tem divergências. Tem. Somos diferentes um do outro, né? Exatamente. Ele é de uma família, eu sou de outra. E isso faz cada um ser de uma forma. Já que nós falamos de polêmica, pastora, eu gostaria de perguntar. Na igreja católica, o padre não pode casar. Quando o senhor saiu da igreja católica e o senhor entrou na igreja evangélica e agora é pastor, passou por um processo. É um estudo, o senhor falou tudo. Pegar a Bíblia e ficar com ela carregando, você tem que ter um estudo da Bíblia, conhecer profundamente, para o senhor levar a palavra de Deus, né? Aí quando o senhor chegou, o senhor viu pastores casados. O que te chamou a atenção? Eu me animei. Muito bom. O senhor não ficou assim, olha, por que o padre não pode e o pastor pode? O senhor também não tirou essa... Sim, e é uma pergunta curiosidade? interessante, né, Ronaldo? Já pensou? Na realidade, é uma pergunta que existe até hoje. Por quê que não pode? Por quê, pastor? Já pensou se eu não pudesse casar? Já pensou se eu fosse padre? A igreja católica está Olha que mudando isso pensa que eu também. estaria perdendo, né? Não é? Olha, minha esposa, minhas filhas. Então eu posso ser o pastor, Uma vida inteira posso ser um pregador. É. E outra coisa, sendo casado, eu tenho muito mais autoridade para falar para a família, para falar. Porque aquela história da laranja, como que eu sei se a laranja é doce ou azeda se eu não chupei? Como que eu posso falar para você como casado? Ah, faz assim. Para a mulher, faz assim. Se eu não sei. Aí vem aquela frase, é fácil falar, né? A igreja de vocês também, obviamente, passa pela história de Maria Madalena. Sim. Como é que a igreja, como é que a Sara Nossa Terra vê Maria Madalena ao lado de Jesus durante toda a sua caminhada ali, pastora? Porque ela vai até a cruz com Jesus, né? Vai. A mulher, ela era aquela mulher que pecadora, A né? prostituta. Prostituta que se Se arrependeu e Jesus disse para ela, vai, não peques mais, né? Sim. E como é que a igreja, Sara Nossa Terra, vê os diferentes? O Hélio, o G, os gays, enfim. A gente vê como uma pessoa normal. A gente é como a Bíblia fala. Jesus ele fala: "Vinde a mim todos", né? E os bons não precisam de médicos, né? Quem precisa são os doentes. E no caso uma pessoa assim, ela tem uma dificuldade, ela tem um problema que ela precisa, né, mudar, se ela quiser, né, lógico. E indo para a igreja, a gente vai acolher, vai amar, só não vamos concordar com o pecado que ela carrega com ela, né? Porque a Bíblia Independente diz, da né? questão da pessoa, né? Independente da pessoa, daquilo que ela Então, ela é um crê, ser daquilo humano, que Ela é um tem. ser humano Nós temos que normal. amar todas, porque Jesus ama todas as Ama pessoas. todos. Eu posso não concordar que existe, você falou, né, da questão hoje do medo, dessas coisas. Hoje nós vivemos numa sociedade em que você não pode expressar, existe uma liberdade ditatorial, né?
Porque você não pode mais hoje expressar a sua opinião em Complicado, alguns assuntos que você pode ser incriminado. Sim, Eu né? me expresso, eu não posso sair de casa. Exatamente. E aí, Não, é verdade. e na Então, igreja eu tem que posso ter dizer, cuidado, eu tenho a minha opinião, eu não concordo com algumas posturas, com algumas, né, decisões da pessoa, mas eu Mas a respeito, gente nós respeitamos, respeita, amamos e cremos no seguinte: Deus ama todas as pessoas É. e aceita todas as pessoas do jeito que elas são. E todas as pessoas nasceram na nossa terra, todo mundo que São vier na igreja bem-vindos. vai ser bem-vindo, vai Muito ser respeitado, bem-vindos. vai ser amado e vai ser abençoado. E a Um oração? exemplo o pastor já deu, daquele fazendeiro que não odiava o... Isso, Isso, é um exemplo. exatamente. Ô, pastor, e a oração é aquele que segue os ritos, né? Pai Nosso que estais no céu, ou a oração é aquela que vem na sua cabeça e você... e outra, é na frente de quem? É sozinho você e Deus, é ajoelhado, é de frente com a Bíblia, é num quarto, é no meio do povo, é em voz alta ou em voz baixa? Como é que isso funciona? Boa pergunta, Robson. A oração, a maior definição de oração é falar com Deus. Sim. Orar é falar com Deus. Então, eu não posso vir aqui falar com você, nós estamos fazendo uma entrevista aqui, e eu trouxe tudo escrito. Então, eu vou ler tudo que você me perguntou. Deixa eu ler aqui, Robson, para eu responder para você. Vai ficar uma coisa mecânica, Sim, e todo vai ficar. dia eu vou fazer a mesma coisa. E não será o senhor que está falando. Não será. Então, a oração é espontânea. Quando você vai orar, a oração ela envolve algumas coisas. Primeiro, agradecimento, Sim. perdão e petição. O agradecimento vem antes do perdão ou o perdão vem primeiro? É o ideal, né? Mas não Sim. quer dizer que tem uma ordem. Né? Mas o ideal é a gente agradecer. Eu oro de manhã, eu agradeço a Deus. Primeiro eu Obrigado. agradeço pela Isso. vida, por Todo tudo. dia, tudo. E depois eu peço perdão pelos Deus meus me perdoa pecados. pelas minhas falhas. Senhor, ajuda lá meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda minha família. Então primeiro Então, é o agradecimento, depois o perdão e depois sim, os pedidos. não que exista uma regra, né? Mas assim, na lógica da oração, no meu caso, normalmente eu faço isso. Agora, não existe local. Tem um texto na Bíblia, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar. Então, como que eu vou ficar orar sem cessar? Vou entrar aqui orando na alto? Então, orar sem cessar é um espírito de oração, sabe? Eu estou trabalhando, onde eu estou andando, eu posso estar em espírito orando, falando com Deus. Agora, tem aquele momento que eu vou entrar no meu quarto, vou orar. Tem aquele momento que eu vou orar numa praça, vou orar no quarto. Eu não vou orar em silêncio, vou orar alto. Sempre em voz baixa ou em voz alta? Então, é o que eu estou falando. Às vezes você vai entrar no seu quarto, entendi. você não precisa ficar orando alto. Você está Deus e escuta. Deus está te ouvindo. Agora, em um lugar, numa praça, na igreja, não vou orar baixo, porque eu preciso que as pessoas ouçam. Então, não existe uma regra. Existe o local, existe o ambiente, existe para quem eu estou falando, né? Para quem eu estou orando, quem está me ouvindo, não é? Então, tem toda essa Ô, questão. pastora, Deus vê todos. E quando você reza, é tipo assim, ai meu Deus do céu, estou com um problema aqui. Ele vai me ouvir ou é num plano geral? Tipo assim, olha, eu vou... É muito pepino na minha vida aqui, essas coisinhas pequenas eu não quero. Eu quero resolver coisas maiores. Como é que funciona isso? Ou é individual de cada pessoa mesmo? Eu vou ajudar esse, eu vou ajudar o Léo, vou ajudar a Elis, o Ronaldo, o Maia, porque ele me pediu, enfim. Ele vê Vou todos. cobrir a conta do William. Ainda bem, você estava me esquecendo. Ele vê a todos. É, Ele vê cada um todos, por si. cada um individualmente, cada um com suas necessidades, né? Porque cada um de nós temos uma necessidade, temos um pedido a fazer, temos um sonho que queremos realizar, e tudo isso a gente pode colocar diante de Deus e ele responder específico. Você é um, ele um, cada um o seu. Tem muitas pessoas que falam, o Ronaldo já ouviu, porque a gente não pode pedir, só tem que agradecer. Já escutou isso, né? Só que o próprio Pai Nosso tem vários pedidos lá, né? Tem sim. Não tem? Perdoar Pai as nossas nosso que estás nos ofensas, céus, né? Não me deixar cair. É um pedido, isso, né? Quando Jesus ensinou, Robson, o Pai Nosso, ele não disse para a gente ficar repetindo aquela oração. Sim. Ele ensinou um modelo de oração. Modelo, né? Então, olha como é que é o Pai Nosso. Primeira coisa, ele diz assim, quando você for orar, Jesus disse, primeira coisa, ao agradecimento. Pai Nosso que estás no céu. Então ele está dizendo, a primeira coisa que você faça, agradeça a Deus, glorifique ao Pai que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Sim. Venha o teu reino, ou seja, faça a tua vontade, o teu reino na nossa vida, na nossa casa. Não nos deixe cair em tentação. Aí já entra os pedidos, né? Cair em tentação, livra-nos do demônio mal. existe, pastor? Existe. Demônio? Existe. Em vida, Assim como Deus Ou tá lá existe, debaixo os da terra, no demônios inferno. também existem. Não, ele existe e está por aí fazendo um monte de atrocidade. a senhora já Demônio. chegou a pegar alguém, pastora, chegando na igreja endemoniado?
A gente já orou com pessoas e elas Já? ficaram endemoniadas. É? Muitos. Muitos E a casos. pessoa, o que acontece, pastor? Cai no chão? Cai no Não, chão, estribucha. grita, fala, coisas Não é mais a absurdas. pessoa. Aí não é a pessoa, é um demônio mesmo que é manifestado. E a prova no de que é um boca. demônio é que se talvez for pessoas comuns, normais, assim, 5 pessoas às vezes não seguram. É. E quando chega nesse estado, endemoniado, de pegar o demônio para si e levar junto Quando a comigo pessoa, na ela farmácia, deu, no quando a cinema, pessoa ela foi para alguns lugares errados, fez pactos. O demônio fez, mora em lugares errados, Aí entra, entra. Não, o demônio mora em todo lugar por aí, né? E a verdade é assim, só que tem lugar que as pessoas vão lá para invocar, para Às vezes as buscar pessoas fazer fazem pacto, pactos, fazer né? aliança, né? Tem Com coisas que tem coisas. gente que faz com animais, com coisas, tem coisas terríveis. Aí vai para a igreja, muitas vezes. é a gente que se abre para o demônio ou o demônio fica a nossa captura ali? Como é que funciona isso? Tem um texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Pedro disse assim: o diabo anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Então o diabo ele não tem permissão para entrar na nossa vida, a não ser que a gente... duas coisas interessantes, Robson. Nem o diabo e nem o Espírito Santo entra na nossa vida sem a permissão. Espírito Santo também não. O Espírito Santo também só. Por isso que eu falei, que Paulo disse assim, se com o teu coração você crê e com a tua boca você confessar... Aliás, antes de terminar o programa, se você me permitir, eu Lógico. gostaria de fazer uma oração. Vou pedir. Né, com todos. Para quem quiser abrir, às vezes as pessoas estão ouvindo e querem abrir o coração para Jesus, querem entregar, faça uma oração. Nós queremos sincera. ouvir a oração também da pastora Isso, Luciane. com certeza. Com certeza. Meu pastor, e aí, como é que funciona isso? O pastor está lá, a gente chega lá de alma aberta, lá querendo... Ele vem, crau, pega a gente? Pega. Se a pessoa deixar, se a pessoa abrir... E a gente contém a força para tirá-lo de nós mesmos ou não? Sozinho não consegue? Não. Bom, não e sim, viu, Robson? Se a pessoa tomar uma posição, se arrepender, pedir perdão e realmente falar, não, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu me arrependo, vai embora. Sim. Vai embora. E quando ela está com o demônio, ela Mas muitas consegue vezes, só que enxergar quando Deus? está assim, dificilmente consegue sozinha, porque o inimigo não deixa ela fazer essa. Ela precisa, às vezes, ir para a Não igreja. consegue enxergar Deus. Não consegue. Então, ela precisa, às vezes, ir para uma igreja, lá o pastor vai orar, vai interceder por ela, e aí vai levar ela a confessar. Muitas vezes, Robson, acontece que quando a pessoa está demoniada, você vai fazer a oração com a pessoa de entrega, por exemplo, assim, fala comigo aí, Senhor Jesus, eu preciso de ti, a pessoa não consegue orar. Ela começa a falar e o inimigo trava a boca dela, e ela não... Tem gente que não acredita nessas coisas, mas só quem já viveu e sabe a realidade que é. O mundo espiritual, ele é mais real do que o natural. Tudo que existe no natural existe primeiro no espiritual. Então, o mundo espiritual ele é real, né? Sim. É real, ele existe. Nós estamos aqui, né? Os anjos de Deus estão aqui, estão ouvindo. Aqui o inimigo não entrou não, porque nós já está orado aqui, está abençoado. O diabo não pode entrar onde você consagra a Deus, onde você está na nossa casa, né? A gente ora, consagra, fala, aqui você não pode entrar não. Mas os anjos de Deus as portas estão abertas para entrar. Então, nós estamos aqui, tem anjo de Deus aqui. Tem presença de Deus aqui, tem presença do Espírito Santo aqui. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei lá. Isso, exatamente. Ô pastor, chega na época da eleição, começa a aparecer candidato de tudo quanto é lado na igreja. Ou não acontece isso? Acontece. Como é que vocês lidam com isso? Porque também acabou a eleição, nunca mais ninguém aparece. É assim ou não é, Ronaldo? Ô Robson, a gente... Eu não tenho dúvidas disso. A gente lida da maneira mais tranquila com isso. Até porque nós somos cidadãos Mas políticos. vocês sabem que estão lá com o propósito único de... Não, eu acredito assim, eu acredito no ser humano, em algum, né? Eu acredito que não é todo ser humano. Tem uma frase que diz assim, todo político é ladrão, todo político é corrupto. Eu não acredito nisso. Isso não é verdade. Assim como existem pastores corruptos, e existem pastores do bem, existem padres, né? Então, em todo setor da sociedade tem pessoas do bem. Eu acredito que tem muita gente na política do bem, né? Nós temos aqui a Daniela, que é vereadora, e eu acredito piamente que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa que está aí para... Brava pra caramba comigo. Brava, né? Fazer um exorcismo lá em casa. Qualquer coisa a gente, né, vai com ela lá, né? Vamos... Ô pastor, estamos aqui com o horário adiantado, passou que a gente nem viu, né, Ronaldo? Que programa delicioso. Ô Maia, tem a saideira aí? Tem. Qual que é? Eu gosto muito dessa música, inclusive é o tema do programa Isso, do pastor. é isso mesmo. Vamos lá. Vou essa pra você. E depois, então, o pastor vai fazer uma oração pra gente, juntamente com a sua Amém, esposa. amém.
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, e seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, que onde esta pessoa estiver, ela possa receber agora um toque do Espírito Santo, que ela possa receber agora da Tua presença, que a glória do Senhor possa manifestar na vida desta pessoa, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo visite agora cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada família. Visita, Senhor, os hospitais, visita os presídios, visita as ruas, os becos, visita cada lugar desta terra, Senhor. Onde estiver chegando esta mensagem, as ondas sonoras desta rádio agora, de Deus, esta transmissão, onde estiver chegando, Senhor, que a presença do Senhor, o poder do Senhor, possa alcançar esta pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro Vidal, a pessoa que está nos acompanhando agora e queira conhecer o trabalho, para a gente finalizar aqui, o trabalho da igreja Sara Nossa Terra em Bitinga, às vezes tem vergonha de chegar lá, enfim, como é que faz? A igreja Sara Nossa Terra de Ibitinga, eu acho que a maioria das pessoas já conhece, está situada ali na Avenida das Bordadeiras 299. Frente ao Cristo lá. Do lado do Cristo. Eu costumo dizer que nós estamos ali no braço direito do Cristo, né? Na rotatória. Nossos cultos. Toda terça-feira, às 20 horas, tem o culto de fé e de milagres, que é as nossas campanhas. No sábado, nós temos o culto da juventude, que é o Arena Jovem.
Inclusive, esta música, Me Ajoelho para Deus, que foi cantada aí, é do Arena Jovem, né? O pessoal lá de Brasília. E no domingo nós temos 2 cultos. Um às 9 da manhã e o outro às 7 da noite, às 19 horas. Pode chegar, não tem problema nenhum. Tranquilo, Não precisa pode fazer chegar, parte colocar lá, o carro lá no estacionamento, entrar, sentar e vai ouvir uma palavra, vai ser cumprimentado por alguém e vai receber uma palavra abençoada. E temos as nossas células também, que são pequenos grupos, Sim. que se reúnem na cidade, em vários lugares da cidade. Pastora Luciana, foi um prazer recebê-la aqui. Realmente. Agradecemos imensamente aí a presença, Eu que agradeço. acompanhar o pastor Mauro aí. Pastor Mauro, faltou um monte de perguntas, está tudo aqui, ó. Passa muito rápido a hora. Pode fazer uma outra hora, quando Mas quiser. a gente vai fazer nós outro estamos programa disponíveis. com o senhor, tá bom? Agora eu convido os dois, o senhor que gosta de peixe, para saborear aí a comida do William Marques, do Léo, Porpeta Sioff. Maravilha. O senhor dá depois uma extrema unção pro Léo lá, para ele ir pro céu. Porque... Tá certo. Puxa muito saco lá, pastor. Não, tranquilo. Léo é gente boa. Estamos brincando. Gente, encerramos aqui o Sabadão, tá? Programa sensacional, pastor Mauro Vidal, juntamente com a pastora Luciane do Sara Nossa Terra, Ibitinga. Obrigado a todos. Obrigado, Ronaldo Camargo. Obrigado, Edson Maia. Valeu. William Marcos, Diego, Léo, Elisa e Edgar. Obrigado a todos, gente. Voltamos sábado que vem. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Te impressionar. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passa, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa.